Ufa! A Débora já falou, né? No fundo, a Débora já falou tudo. Porque é o seguinte, acabou, né? Chega, agora vamos começar a trabalhar, né? Porque, não digo a gente trabalhou muito para cobrir essa eleição, mas você que foi votar, você foi votar não para participar de um processo eleitoral, coisa lá. Você quer a sua cidade arrumada, você quer que o novo prefeito conserte as coisas. Boa parte dos prefeitos foi reeleita, né? Uma parte expressiva dos prefeitos, então meio que mandato que continua. Eu queria falar um pouquinho de algumas conclusões que a gente pode tirar, mas bem rápido, para depois falar de um tema que, no fundo, para mim, é mais importante. Primeira coisa que eu queria destacar, a gente não teve nenhum fenômeno nessa eleição. A gente falou disso tudo, né? Não teve nenhum fenômeno. Não teve um vencedor tipo João Dória, sabe? Que veio do nada, depois acabou saindo da política mais rápido do que ele esperava, mas que veio do nada, surpreendeu e deixou todo mundo de queixo caído. Não teve. Um camarada que ganhou a eleição da forma como ele ganhou em 2016, que foi impressionante. Não teve. Então não tivemos um fenômeno. Teve gente que ganhou em primeiro turno, né? Tivemos prefeitos que foram reeleitos com uma votação muito expressiva, como aconteceu em eleições anteriores, mas um fenômeno, alguém que saiu do nada e tal. Não tivemos. Foi uma eleição governista, uma eleição de reeleição, uma eleição em que estar no cargo, ser o chamado incumbente, palavra feia que a gente só usa em processo eleitoral, mas ser um incumbente conta pontos e faz a diferença. E fez a diferença. Outra coisa que foi importante foi a eleição da volta e do fortalecimento dos grandes acordos políticos, que em eleições anteriores foram desprezados. Basta ver que Geraldo Alckmin, na eleição de 2018, fez um acordo político que era maior do que todas as rodovias que ele dizia ter feito no estado de São Paulo e tal. Tinha todos os partidos. E, no entanto, ele ficou com todos os partidos nenhum voto. Teve uma votação desprezível em 2018. E o Jair Bolsonaro, que não tinha acordo nenhum, ganhou a eleição. Quer dizer, essa eleição não foi disso, não. Essa eleição foi o fortalecimento dos partidos tradicionais, foi o fortalecimento dos grandes acordos políticos, o que é uma coisa interessante. Os extremos também se deram mal. Sabe, aquele discurso radical para cá e para lá, da extrema direita, da extrema esquerda, não funcionaram. Não funcionaram. Essa eleição deixou um recado muito importante para a esquerda. Se a esquerda desprezar esse recado, vai pagar a conta na próxima eleição em 26, depois vai pagar em 28 na eleição municipal, depois vai pagar em 30 e vai ficar pagando a conta. Vai ficar pagando a conta. Que é o seguinte, a esquerda não tem elenco e a esquerda não tem discurso. A esquerda saiu com Maria do Rosário em Porto Alegre. Maria do Rosário em Porto Alegre. Quer dizer, não faz sentido você vir com Maria do Rosário. Não faz sentido a esquerda, o PT, não ter um nome para lançar na cidade de São Paulo. Não tinha um nome para lançar na cidade de São Paulo. Digamos que o Lula decida agora o seguinte, eu não vou ser candidato em 2026. Cadê os 2, 3 nomes que podem disputar espaço, né? Veja só, o Guilherme Boulos, que é o mesmo candidato da eleição passada, até aí tudo bem, ele é novo, é jovem e tal. Quem é que vai pegar para vice? A Marta Suplicy. A Marta Suplicy, que já tinha perdido 2 eleições, tinha ganho também do Maluf, mas depois perdeu a eleição em 2004, perdeu a eleição em 2008. Foi pegar a Marta Suplicy, um quadro tradicional, mas que já disputou a eleição pelo MDB, já foi do PT, enfim. Sem elenco e sem discurso. O PT está completamente sem discurso. Vamos falar sobre isso, que eu acho que esse é o tema mais importante. E deixa também recado essa eleição para a direita, porque a direita ela tem um monte de nome, mas tudo fragmentado. O Bolsonaro inelegível, aí temos lá o governador de Goiás, que conseguiu vencer a eleição com o candidato que ele apoiou em Goiânia. Tem o Ratinho Júnior, que conseguiu vencer com seu candidato, o candidato que ele apoiou em Curitiba, né? Governador do Paraná. Tem alguns nomes surgindo aí. E tem uma dúvida, né? Tem uma dúvida. Lembrando que a direita tem esse desafio de tentar achar um caminho, né? Mas tem uma dúvida. E será que esse Pablo Marçal aí vai resistir
Eu, pessoalmente, olhando para trás, olhando as alternativas que a gente já viu surgir, é muito difícil um camarada com esse perfil, que teve esse lado da inovação, do inesperado e tal, agora na eleição daqui 2 anos, falando a mesma coisa, conseguir o mesmo desempenho, sabe? Se o Brasil jogasse com a Alemanha na Copa do Brasil, né, na Copa do Mundo que foi no Brasil, 10 vezes, não ia perder nenhum jogo de 7-1. Aquele jogo perdeu de 7-1. Assim, é o primeiro jogo com aquele time, nós deu um apagão. Mas no segundo jogo a gente não ia perder de 7-1, entendeu? Será que o Pablo Marçal vai conseguir o mesmo efeito que ele conseguiu da seleção? Eu tenho uma dúvida. Mas o ponto central que eu queria destacar e que tem a ver com o recado para a esquerda e que tem a ver também com o discurso da direita e tem a ver com a nova realidade. O brasileiro reforçou mais os votos nos partidos de centro e tal. Tem uma coisa acontecendo que é o seguinte: nós temos um documento de identidade da pessoa física que é o CPF, ou RG, se você preferir também, estadual, mas o CPF. Pois o novo CPF é o CNPJ. Nós temos 15 ou mais milhões de MEIs no Brasil. Esse microempreendedor individual, que é dono de um CNPJ, tem por trás um CPF, mas é a mesma pessoa, porque ele é pessoa física e jurídica. Esse MEI, esse microempreendedor, ele não pensa como pensava o camarada do macacão da fábrica da Volkswagen com 20 mil funcionários, 30 mil. Não pensa igual. Ele não pensa igual. O Lula, quando parava o caminhão na porta da fábrica no ABC, subia no caminhão e chamava uma greve geral, aquilo funcionava para aquela realidade que 20 fábricas paravam o ABC, 30 fábricas paravam o ABC. Hoje não tem nenhuma fábrica no ABC, real, tamanho grande. Então não dá mais para fazer a mesma coisa. Chama uma paralisação dos metalúrgicos hoje. Qual é o efeito? Como que consegue? O que vai acontecer? Era o país de 5 montadoras com um grande número de funcionários. Hoje é o país que tem 30 montadoras, 35 montadoras, muitas em lugares os mais variados do Brasil. Isso só para falar de fábrica. É um país do agronegócio, o país de empresas terceirizadas, o país de serralheiros, o país de pessoas que consertam telhado, o país de pessoas que vendem quentinha. É um país onde a quantidade de pessoas que ganha a vida empreendendo é muito grande. É muito grande. A simples decisão de uma pessoa hoje de querer e preferir ser diarista do que ser mensalista já mostra que muitas preferem administrar os recursos e cuidar do seu INSS do que ter um patrão que cuide do seu INSS e de sua vida no formato mensalista, como a gente conhecia aqui no Brasil, que ainda tem, naturalmente ainda tem, milhões de pessoas trabalhando nesse formato. Mas esse desenho em que a porcentagem de trabalhadores com carteira assinada no todo diminuiu e a quantidade de pessoas que empreendem aumentou, o que isso muda? Muda que o conceito é que o último cálculo que o empreendedor faz é quanto que sobrou no final do mês. Ele não faz o cálculo de ganho, de salário, é quanto é que sobra de lucro. Então o lucro passou a fazer parte das preocupações de pessoas com renda de assalariado. Ele passou a conviver com a ideia de eu preciso dar lucro, eu preciso ter, portanto, tal coisa, eu preciso saber cobrar, eu passei a ter cliente. Ele passou a ter cliente. Ele tinha patrão e passou a ter clientes. Ao ser o patrão dele mesmo, o que pode acontecer é ele ter que fazer um acordo com uma outra MEI e, portanto, ter que administrar acordos, fazer acertos, fazer um consórcio de empresas para atender um cliente, chamar outras pessoas, lidar como um fornecedor, lidar com fornecedores. Tudo que antes quem cuidava disso eram grandes empresários ou empresas médias e tal, ou empresas pequenas, mas com um número com 10, 15, 20 trabalhadores,
né? 50. Agora não, agora são pessoas que não têm nada além do que tinham quando trabalhavam de carteira assinada, mas elas passaram a pensar como patrão. E isso muda tudo quando elas estão ouvindo os políticos falando. Os políticos vão falando aquele discursinho da esquerda velha, chata, e ele fala, mas esse cara não está falando comigo. Eu não sou esse trabalhador que ele descreve. Eu sou um trabalhador, como qualquer empresário é trabalhador, mas eu sou um trabalhador que age e pensa diferente. Não do jeito que o PT ainda acredita que eu pense. Então é aquele cara que não se reciclou. E isso apareceu no discurso do Guilherme Boulos. Sabe, a ideia... Por que muitas vezes vou levar o emprego para o lugar onde as pessoas moram? Não faz sentido, Fábio. Nesse discurso atual, não faz sentido. Num país em que, ou numa cidade, em que todo mundo tem emprego com carteira assinada, você tem que ir até o seu local de trabalho. Numa cidade em que você tem muito MEI, esse camarada presta serviço para mais de uma pessoa muitas vezes. Então não adianta ele levar o emprego, porque ele não quer emprego, ele não tem emprego, ele é um prestador de serviços, ele atende vários endereços, ele vai para vários CEPs. A coisa complicou. Muitos deles trabalham terceirizados numa empresa só? Trabalham. Mas também muitos trabalham para mais de um cliente. A coisa mudou completamente. Ou a esquerda rever, e a direita também. A direita também precisa rever o seu discurso. Só que o discurso da direita está mais antenado, porque lida com essas expressões lucro, fornecedor, né? O conceito de propriedade privada é muito mais caro para quem empreende. Então, é um negócio que deixou, que não é que apareceu nessa eleição como uma novidade, mas que nessa eleição isso gritou, porque na eleição municipal fala-se muito dessa coisa do emprego, né? Do emprego, localização do emprego, gestão dos bairros, centro, oportunidades no centro, criação de empregos no centro, na periferia e tal. Então esse assunto surgiu. De forma que, na minha percepção, o grande fato dessa eleição foi que surgiu um novo CPF. Esse novo CPF, ele gritou. E isso explica até em parte a taxa de abstenção no segundo turno. Em algumas cidades, em São Paulo, foi muito grande. Que é assim, não vejo lucro algum em ir votar. Não vejo onde é que eu ganho em ir votar. Então, eu não vou. Essa é uma decisão hoje muito mais de quem tem autoridade, quem cuida da própria vida, o que é uma coisa que talvez a gente não visse em eleições anteriores. Vamos acompanhar para ver se isso se repete. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.